todos, estamos aqui para apresentar o nosso primeiro podcast com o nosso querido professor, rei da química, super inteligente, um homem que o meu sonho é ser igual a ele. Mas antes, Larissa, tudo bem com você? Tudo bem, você, Carla? Eu só estaria melhor se o professor tivesse lançado a nota de química. Assim eu teria uma noite tranquila, mas eu sempre penso nos meus pontos. Então, hoje a gente vai falar sobre o eixo da política. Como é uma abordagem um pouco extensa, nós iremos só abordar 2 pontos, que é a prática política e o analfabetismo político. Então, como tínhamos falado, a gente vai começar hoje a falar sobre política. E quais são os pontos, os principais pontos para as razões para a apatia política entre os jovens? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Quem está assistindo. Veja bem, na verdade já deixei de ser jovem há um tempinho, né? Nem parece. Nem parece. Né? O senhor ainda Mas está... eu deixei de ser jovem há um tempinho. Então, o que acontece? Eu lembro que quando a gente estudava, vou falar década, nós somos velhos, tá? Existia na escola uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. E uma outra disciplina chamada OSPB. O OSPB é Estudo Social, Organização Social Política do Brasil. E nessas 2 disciplinas, isso aí eu estou falando de fundamental, tá? Ensino fundamental, falando de ensino médio não, hoje até a 8ª série, que antigamente era a 8ª série, hoje passou para o 9º ano. E nessas 2 disciplinas, nós estudávamos política, não política profunda, né? Mas a gente conhecia, por exemplo, o papel de um vereador, o papel de um prefeito, o que o vereador faz, o que o prefeito faz, o que o deputado estadual faz. Então a gente sabia tudo isso, né? A gente estudava isso na escola, né? Que é o nome da disciplina, Organização Social e Política do Brasil. Isso há um tempo não muito distante. De certa forma, era o conhecimento que nós tínhamos para entender melhor a política e como ela funcionava. Hoje essa disciplina não existe mais, ela está, acredito eu, não sou professor da área, não sou mestre da área, mas acredito eu que ela está dentro de sociologia, né? O que não sei se estudo ou não, porque eu não tenho poucos conteúdos de sociologia, né? Não sou professor de sociologia, mas acredito eu que está ali dentro. Mas antes era uma disciplina que estudava isso, né? Então, o respeito à pátria, né? Ao hino nacional, ao hino da bandeira, a gente cantava o hino do soldado, era muito forte na época. Diferente. É diferente, isso estou falando assim, da década de 80, né? Então, já tem um tempinho, bastante né? tempo. Já aconteceu. Então, acredito eu que nesse período, né, nós, como estudávamos isso, tinha mais conhecimento. E aí, quando você passa a ter conhecimento, né, você tem mais interesse. Hoje a disciplina não existe mais, eu estou falando que esse é o fator, mas acredito que um dos fatores possa ser, né? Mesmo porque acredito também que dentro da matéria de sociologia deveria ser ou é abordado esses temas, né? Se a gente pergunta hoje para uma pessoa, falando do ensino médio, qual a função do vereador, muita gente não sabe dizer qual é a função do vereador, né? Qual a função do prefeito, né? Qual é o trâmite, por exemplo, de um projeto de lei que é o vereador que faz, ou que é o deputado que faz, seja ele estadual ou federal, qual o trâmite que esse projeto ele acontece até o momento que ele é posto em prática. Porque o vereador ele faz o projeto, tá? E daí? Ele faz o projeto de lei, e daí? Para onde isso vai? Né? Quem autoriza? Quem desautoriza? Eu não sei, mas se você fizer uma pesquisa entre vocês, jovens, né, talvez muita gente não saberia informar. Entendeu? Então, essa falta de conhecimento, né, e aí pode ser um dos fatores, não estou falando que é o fator, mas pode ser um dos fatores, que causam desinteresse pela política. E aí tem a noção que hoje a política toda é ruim. Né? Os políticos são ruins, os políticos são corruptos, né? Os políticos estão lá para poder ganhar dinheiro, e na verdade não é isso. É lógico que para todo serviço tem um bom profissional e tem um ruim profissional. Né?
Isso aí para todo tem professor que é bom, professor que é ruim. Tem médico que é bom, tem médico que é ruim. Tem político que é bom, tem político que é ruim. Porque isso não diz respeito à profissão. Se bem que político não é profissão. Né? Político não é profissão. Ninguém é formado Você não precisa estudar para ser político. Você só pode chegar lá e falar, quero ser prefeito. Aí você exatamente. Ninguém faz faculdade de para ser prefeitologia. político. Né? Nem de vereadologia. Não existe exatamente, faculdade não para tem. isso, entendeu? Então, político não é profissão. Mas muitos até pensam que é, tem que estudar política aí a vida inteira. Né? Desde quando eu era mais novo, eu já venho estudando sobre. E aí pode ser que seja isso. Né? E na política também tem a pessoa que está a fim de botar para frente, fazer funcionar. Né? E tem outro também que está a fazer isso aí em qualquer local. Todo lugar né? tem. Todo lugar tem. No meio dos alunos, na sala de vocês, tem. O aluno que está ali, que agora eu quero um negócio melhor para minha vida, e tem outro que está ali. Né? Só está. Então, eu acredito que um dos fatores seja falta de informação. Interesse também. Né? E mesmo que tenha, tipo, Google, essas coisas assim, muita informação, mas às vezes não tem nada, porque a gente não procura, não se interessa. Às vezes é até falso algumas informações que nem tem muita lógica. Falta, de repente, as informações estão lá, elas precisam chegar. Né? De repente falta o start. Né? Por que eu vou procurar isso no Google? Eu não quero saber disso não interessa. Tá? Deixa o cara lá ser vereador, deixa o cara ser prefeito, deputado estadual, ele se vira para lá, ele vira para aqui. Então, um dos fatores, acredito eu, que seja esse. E vale também ressaltar que os jovens, eles são 1/3 dos eleitores brasileiros. Então isso tem um impacto muito grande na política, nas eleições. E que às vezes a falta de representatividade nos jovens sobre não querer, assim, como o senhor falou, sobre não querer pesquisar sobre, pode atrapalhar um pouco, porque assim, eles podem votar numa pessoa que às vezes ele nem tiveram conhecimento sobre a vida passada, ou sobre como a pessoa trabalha para ser aquilo, ou se tem algum certo conhecimento sobre o cargo que a pessoa quer chegar. Então, isso é um papel importante que os jovens têm. As pessoas precisam receber as informações Exatamente. adequadas e corretas. Eu estava vendo uma notícia ontem que teve um aumento do jovem, da última eleição para cá. Teve um aumento da participação do jovem. Não participação, mas Sobre eles irem lá votar, eu vi que foi uns 50%, 60%. Foi 50%. Que foi 50% que até estavam fazendo pesquisas sobre. Da faixa de 16 a 18. Sim, estavam fazendo mais pesquisas sobre qual votar, como vai ser. Se eu não me engano, no ano passado teve um empenho maior entre os jovens de 16 anos a 18 anos, né, para poder tirar o título de eleitor. Então, teve uma programação, que o nosso plano eleitoral fez, as escolas, Geralmente tem região assim menos gente, né? para incentivar como o jovem fazia há 16 anos, né, a tirar o título, que não tem obrigatoriedade a partir dos 18. Então, muitos com 16 se isentam, né, de ir lá tirar, fazer o título eleitor. No ano passado teve um programa do Tribunal Superior Eleitoral, né, para incentivar, né, os jovens a tirar o título. Aí a gente chega na primeira parte, que é a segunda parte, no caso, que é o analfabetismo político. O analfabetismo político, a pergunta é qual pode ser o papel das instituições escolares, educacionais, para erradicalizar a situação? Então, essa pergunta tem muito a ver com a primeira resposta que eu dei. Sim. Né? Porque eu falei que existia na escola antes 2 disciplinas, né? Que era a UESP-PB, né? E Educação Moral Cívica, que eram voltadas para essa área, né, da política, da organização do país, né? Dos comandos, né? Dos 3 poderes, porque a gente não estava só a parte política, estava os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, cada poder tinha um poder, né, de administrar, e eles são 3 poderes independentes. Né? O legislativo tem o seu poder, que não depende do executivo, que não
legislativo com as leis, o executivo para executar as leis e o judiciário para poder regulamentar as leis. Né? Então tem muito a ver com o que eu falei no início. Né? As instituições, como eu falei, hoje nós não temos as disciplinas de USPB nem outras escolas cívicas na escola mais. Elas sumiram, né? Retiradas. Né? Por um motivo ou outro, né? Que faz parte da nossa pesquisa aqui agora. Né? Mas nós temos uma disciplina importante, né? Que é a sociologia, que ela está presente no ensino médio. Né? E eu acho que nessa disciplina, não só nessa, mas essa é uma disciplina importante para que sejam passadas essas informações. Pelo menos, assim, não todas, né? Mas pelo menos para dar aquele pontapé inicial, aquele start. Assim, agora, amigo, você vai lá, faz a sua pesquisa, você se interessa por isso, né? Faz uma pesquisa mais adequada, maior, mais profunda do que é a política do Brasil. Tem até um repertório que a gente colocou aqui, que é do Freud, que ele fala que a gente só é vítima da cultura do deixa pra lá ou tá bom. Geralmente o brasileiro tem o costume de deixar tudo pra última hora, aquele jeitinho brasileiro. Procrastinar bastante. Isso, vai deixando, empurrando com a barriga. Então. E isso às vezes acontece na educação. Tipo, tem professores de sociologia que não aplicam essas questões sobre como melhorar tal forma na política, ou o que pode fazer para o aluno querer mesmo ter esse interesse. Então, eu acho que talvez seja também uma falta assim, de interesse da escola não querer abordar esse conteúdo por pensar que talvez iria desviar o real interesse do aluno sobre, quero fazer medicina, então não preciso aprender sobre política. Então você acha que isso pode interferir em alguma coisa? Eu acho que hoje a gente vive um momento no país muito complicado. Tudo que você chega falando, às vezes cria uma confusão. Então. Falar de política hoje. É complicado mesmo. Não é falar de. Muita gente não entende que é falar de política. Sim, acha que é falar de partido. Isso. Aí então você fala, você dá a sua opinião, a pessoa quer ligar a um partido. Ou até mesmo pessoal. Até mesmo candidato. Então, quando você fala de política, tem que falar de política, independente do partido e do candidato. Porque eu penso o seguinte, nós temos que torcer para que o Brasil dê certo, independente de quem comanda. Exatamente. Né? Então, se é da esquerda, se é da direita, se é do centrão, isso eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte, quem está no comando vai ter uma hoje melhora. vai fazer o bem para o país? Né? Só que hoje a gente percebe que muita gente não entende dessa forma. Né? Se eu sou do lado A, eu torço para o lado B dar errado. Se eu sou do lado B, eu torço para o lado A dar errado. Né? Então ele torce para dar errado, não porque ele não quer o futuro do país, é porque ele quer que a pessoa Não entendeu? E não é só na escola isso. Isso não é só na escola. Isso a gente percebe há muito tempo, até mesmo dentro das assembleias. Entendeu? Porque é dividido o grupo. Então muita gente que está no comando, às vezes, fala assim, não, eu não vou votar a favor desse projeto, porque esse projeto vai favorecer o tal partido. Né? Ou melhor, expressei mal, não é que vai favorecer tal partido. Foi feito por tal partido. Não pensa que o projeto vai favorecer a população. Só pelo fato, né? Só pelo fato de ter sido feito por uma pessoa de um lado A, né? Independente se aquilo vai ser bom para todo mundo ou não, o lado B fala assim, não gostei. Então essa diferença que hoje a gente vive é muito complexa. E aí quando você leva isso para a sala de aula, na sala de aula nós também temos isso. Né? Nós temos grupos divididos que, dependendo do assunto que é fomentado ali, sai em discussão. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar bem devagar para tirar essa ideia, né, do radicalismo, né, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Tudo que é radicalizado não funciona. Né? Você tem que pensar assim, isso aqui é ruim, mas isso aqui é bom, independente de quem vem. Se vem do partido A, se vem do partido B, se for bom para todo mundo, vamos aproveitar. Eu não gosto de uma pessoa que não faz nada de bom. É tão ruim assim, que não faz nada de bom, nada
presta. Tanto quando a pessoa faz uma coisa boa, você não enxerga que aquilo é uma situação que possa realmente ajudar só pela pessoa ter feito. Ou enxerga, sabe que está sendo bom, E mas não quer aceitar. dar o braço a torcer. Exatamente. Entendeu? É isso. Isso para a gente também é muito difícil. É um assunto muito complexo. Entendeu? Que é muito difícil tratar. Então, a gente chega na solução, a gente já está falando da solução durante. Só que isso não é só apenas os jovens serem desinteressados, tem até os adultos que levam mais para a parte do radical mesmo, né? Pessoal. Sim, pessoal radical. E é um reflexo de como a gente está vivendo. Como que os novos tempos, a internet, muita informação, gera muito conflito. Exatamente. Hoje a gente não tem esse dado porque a gente não consegue tirar, porque não existe uma maneira de mensurar isso. Mas o voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Né? E se não fosse obrigatório, quantas pessoas iriam realmente votar? Né? A gente sabe hoje que o número de abstenções, que são as pessoas que não vão votar, é muito grande, mesmo sendo obrigatório. Eles têm que pagar multa também. Pagar multa, tem que justificar, não foi. Né? O processo que faz lá no cartório eleitoral e resolve a vida dele lá. Né? Mas qual seria hoje o quantitativo de pessoas que não votariam caso o voto não fosse obrigatório? Esse dado a gente não tem, a gente tem uma estimativa pelo número de abstenções que nós temos para as eleições. Né? E a gente percebe também que quanto mais longe é a eleição, longe eu falo o seguinte, em relação ao voto de presidente, ao voto de governador, né, e voto de prefeito. O prefeito está na cidade, então ele está mais próximo. E a gente percebe que as eleições para prefeitos e vereadores, elas abrangem mais gente, né, votantes, mais eleitores votantes, que as eleições para governador e presidente. Você, o cara está lá em Brasília, quer saber disso não, entendeu? Vai atacar aqui. Né? Já o prefeito, ele tem mais gente votando porque ele está na cidade, está no município, então, né, o empenho é maior. Eu fiz algumas pesquisas que 35% das pessoas não quiseram votar para presidente, também por usar esse argumento de que não iriam favorecer aonde a pessoa mora só pelo fato de estar em Brasília. Sim. E querendo, não vai me fazer diferença, uma fala de uma das pessoas que fizeram as pesquisas. Isso pode atrapalhar um pouco. Eu não trabalho mais, eu já trabalhei em eleição. Eu já fui presidente de sessão várias vezes. Hoje não trabalho mais. Mas a gente reparava que quando era a eleição para presidente, governador, era tranquilo. Né? De vez em quando apareciam lá, votavam, era bem tranquilo. As eleições para prefeito, não, fazia fila. Sim. Todo mundo danado, aquela confusão, entendeu? Nossa, dá uma confusão danada. Sim. Você pode reparar aí, quando tem eleição para prefeito, ano que vem você repara, né? Vai ser uma confusão da sua nossa, fica lotado. Aí uma eleição para gente. presidente e governador é mais tranquilo. Pode reparar que isso vai acontecer. Tanto que nas eleições de presidente que tiveram ano passado, não tinha fila. Eu passava por perto, não tinha uma fila. Eu podia entrar lá tranquilamente, votar e vir embora, não pegava uma fila. Só que quando foi para governador, foi um pouco mais. Eu acredito que tinha sido mais gente. Prefeito mais ainda. Não, sim, de prefeito é muito mais. Não, são filas quilométricas. Não dá nem para ir na padaria comprar um pão. E Nossa. aí falta muito o que eu falei. Qual a função do presidente? Nem sabe. Qual a Nem função do sabe, deputado não quer nem federal? pesquisar. Qual a função do senador? O que o senador faz? Ele fica lá há 8 anos. Né? Fica 8 anos. 8 anos. Sério? Aham. Sim. Nossa. E quando for reeleito, fica mais. Entendeu? O que ele faz lá? O deputado fica 4 anos. O que ele faz lá? Durante 4 anos. Quantas sessões ele tem que participar por semana? Faz uma pesquisa na sala de vocês.
Vamos ver quantas pessoas sabem informar. Nem 5% não Qual é vai o trâmite de um projeto de lei? Nem eu sabia. Nem eu sei o que é isso. Qual é o Vou trâmite pesquisar agora no Google. de um projeto de lei, por exemplo? O vereador ele faz um projeto, né? Enquanto, inclusive, o autor quer receber uma carta de um vereador que quer fazer a Semana da Secretária, instituir a Semana da Secretária, em Caxias do Primeiro, chegou uma carta explicando isso aí. Mas o que ele faz um projeto de lei? Tá, esse projeto de lei, igual o trâmite, onde passa? Né? Até ser executado pela prefeitura. Por onde ele tem que passar? Será que o presidente, porque o que acontece com o vereador e o prefeito é a mesma coisa que acontece com o deputado estadual e com o vereador, o deputado federal e o presidente, só vai mudando de instância, né? Os vereadores fazem projetos municipais, os deputados atuais fazem projetos estaduais e os deputados federais fazem projetos no país, né? Mas o trâmite é mais ou menos o mesmo. Será que o prefeito tem o poder de vetar um projeto? Fala assim, não, isso não vai ser executado. Será que ele tem esse poder? Ou não tem esse poder? Né? Eu sou vereador, faço um projeto de lá, eu quero melhoria da rua, tal, tal, tal. Aí chega o prefeito a aprovar. Será que o prefeito tem o poder de falar assim, não vou fazer? Né? Ele tem esse poder? Não tem esse poder? Se ele falar que sim, tá beleza. Se ele falar que não, esse projeto está para onde? Vai engavetado? Volta para o vereador? Depois volta para o prefeito? Quem tem poder, né, de fazer esse projeto funcionar? Muita gente não sabe disso. Tanto que teve uma vez que eu fui ver, não sabia nem a idade, tipo, presidente, quantos anos o presidente pode? Não sabia que era 35 anos que podia. Vereador, não sabia que era 18. Aí eu fiquei, gente, como? 17 anos eu não sabia. Então, ano que vem já posso lá, vou falar, quero ser vereadora. Aí eu vou falar, vou consertar a rua tal. Vou passar lá na minha rua lá, que aquela obra não acaba nunca. Eu vou falar assim, agora eu sou vereadora. Agora eu vou arrumar, agora essa rua vai ficar pronta. Não consigo nem passar lá, nem de bicicletinha não consigo andar, nem comprar um pão não O consigo. vereador tem esse poder? Se o prefeito falar assim, não, a gente não vai construir a sua Ah, rua. então não posso consertar a rua. Mas o prefeito tem esse poder? Tem. Então, Mas ele não tem interesse. mas você sabe que tem mesmo? Não sei. Não sei. Não é ele. Você sabia que você acho sabia que não é só ele. Ele chegar Você lá e sabia falar, que a vai. Assembleia ela é soberana? Você sabia disso? Não. Não? Quem faz a lei? O prefeito ou o vereador? A Câmara é um poder o quê? É o poder executivo, legislativo e judiciário. Os judiciários são os juízes, né? Os promotores, os vereadores, os deputados fazem parte do poder legislativo. Eles que fazem as leis. Quem cumpre as leis, né, é o executivo, que é o prefeito, que é o presidente, que é o governador. Esse é o executivo. Então, o vereador faz a lei, o prefeito executa a lei. Né? E o juiz ou o promotor fala assim, não, isso aqui pode fazer, isso aqui não vai ferir nenhuma da Constituição. Eles fazem essa fiscalização e dentro das leis são criadas. Você sabia que a Assembleia, a Câmara Municipal, por exemplo, é soberana? Por exemplo, eu sou vereador, fiz uma lei e foi aprovada na Câmara. Aí vai para o prefeito. O prefeito ele pode aprovar, e aí começa a execução, ou ele pode negar. Certo? Se ele negar, aquilo acabou? Não. Ele pode negar e falar assim, eu não concordei com isso, com isso, com isso. Volta para a Câmara, os vereadores. Aí os vereadores podem pegar a ideia do prefeito e fazer um reajuste naquilo dali, né, para ajustar, ou eles podem simplesmente reavaliar e votar de novo. Você sabia que se os vereadores votarem de novo e for aprovado, o veto do prefeito não vale de nada? Aquilo tem que funcionar? Então, na verdade, o prefeito ele pode vetar, mas ele corre o risco. Não termina ali. Não termina ali. Porque a Câmara é soberana, a Assembleia é soberana, é soberania, que é um poder separado. Então os três poderes são independentes. Um poder não é maior que o outro. Eles se integram. Aí entra a democracia, né? Se integram, mas um não é maior que o outro. Por isso são três poderes. Eu não sou professor de história não, tá? Não. Sei que eu estudei. Nem precisa ser. Já pode ser presidente. Já pode ser presidente. Educação progressiva e educação social no Brasil, né? Lá no fundamental, lá na década de 80. É isso que eu estudava.
Imagina a gente como vereador, Larissa. A gente ia brigar com o prefeito todo dia porque não ia aceitar nossas leis. A gente ia fazer uma votaçãozinha entre a gente e a gente mandava o prefeito embora mesmo. Não, mas Não, mas a gente tinha que aceitar a lei. Ele tinha que aceitar a lei. Então é isso? É isso. É isso. Só isso? Só. Isso, tá? Só. Então, foi isso, gente. Nosso podcast com o nosso professor. Espero que tenham Foi um prazer gostado. ter você aqui conosco. Esse homem inteligente, magnífico. Meu sonho é ser igual a ele.